Laranjeira está aqui comigo já para falar do Vasco. Tem time interessado no Verratti. Lívia, boa tarde. É isso, Kelly. Tudo bem? Um beijo, boa tarde a todos. O Verratti virou alvo do Cerro Porteño, do Paraguai. Os paraguaios até sondaram o staff do argentino sobre a situação dele, mas por enquanto ainda não fizeram nenhuma proposta. O diretor de futebol do Cerro confirmou o interesse, mas disse que sabe que essa é uma negociação complicada, muito pela história do Verratti com o clube aqui de São Januário. O Verratti é ídolo da torcida e é também um líder dentro do vestiário. É bem verdade que ele perdeu espaço dentro de campo. Terminou a temporada no banco de reservas, tem um salário, um dos mais altos desse elenco, é um jogador caro. Então o Vasco não descarta negociá-lo se chegar uma proposta concreta, mas também não vai forçar nenhuma saída porque entende a importância dele para além das quatro linhas. O Verratti se apresentou na segunda, está treinando normalmente. O Vasco estreia no dia 15 no Campeonato Carioca contra o Maricá, mas ainda deve ser com um time alternativo. Kelly. Valeu demais, Lívia Laranjeira. E o troféu para o campeão desse ano vai ser uma homenagem ao Washington Rodrigues, o Apolinho, radialista super conhecido aqui no Rio, que foi também técnico do Flamengo em 95. Ele morreu em 2024. Ontem, a festa de lançamento do Cariocão, também foram divulgados aí alguns valores das premiações. O campeão, por exemplo, vai levar 10 milhões de reais. Mais informações lá no ge.globo. E você acompanha todo o campeonato junto com a gente na TV Globo, na GE TV, no Sport TV e no Premiere. Ana Flávia Nunes estava nessa festa ontem, né? E chega agora com as notícias do Fluminense pra gente. Boa tarde. Ei, Kelly, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estava lá, assim, acompanhando todos os detalhes, né, do Cariocão 2026 e trago agora as últimas informações do Fluminense. Mais cedo, tem pouco tempo, o clube divulgou uma nota informando o seguinte, que o treinador Luiz Ubeldia vai ser submetido a um procedimento cardiovascular amanhã e que, se for identificada a necessidade de um tratamento após essa intervenção, o Ubeldia vai precisar de 7 dias de repouso. Caso contrário, ele volta a comandar os treinos a partir de segunda-feira. E eu lembro que ontem a equipe principal do Fluminense se reapresentou e agora então a comissão técnica dá início a esse planejamento para o começo da temporada. Os jogadores que se reapresentaram ontem assistiram a uma apresentação desse planejamento e depois fizeram testes. São testes que medem a capacidade aeróbica e também a resistência de cada um deles. E enquanto isso, a diretoria do Fluminense continua trabalhando no mercado. Ontem o diretor executivo de futebol, Paulo Angione, esteve na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca. Ele deu entrevista, foi perguntado sobre as negociações em andamento. Sobre o Hulk, o Angione disse que o Fluminense continua tentando e confirmou que quem está comandando as conversas com o Atlético Mineiro é o ex-presidente do clube, o Mário Bittencourt. Vamos ouvir. Com relação ao Hulk, está entregue ao Mário, só ele pode falar a respeito. Está tentando, mas não posso adiantar nada além disso. Por enquanto, a tentativa é conseguir um atacante e eventualmente um meia, e mais nada. O Samuel Xavier, um dos campeões da Libertadores de 2023, renovou com o Fluminense até dezembro de 2027. No ano passado, o lateral teve a temporada mais artilheira dele pelo clube. Foram 7 gols desse cara aqui, em 57 jogos. Então vai seguir no Flusão. Olha, o atacante vascaíno, Pablo Verratti, está sendo sondado para deixar o Vasco. O Cerro Porteño abriu negociação com o Cruz Maltino pelo jogador de 37 anos. A diretoria do time paraguaio sabe que o negócio é difícil por 2 motivos. Os altos valores envolvendo o Pirata e também a identificação dele com o time carioca. Thiago Veras, o time paraguaio tem um interesse em uma coisa, mas chega lá e tirar ele do Vasco, a gente sabe que os vizinhos sul-americanos não estão com muita grana, só se o Vasco liberar. Não sei se o Vasco tem interesse em liberar, o Diniz gosta dele, apesar de ter sido barrado, mas é uma opção de bola aérea. Mesmo no banco era o 12º jogador, entrava, fez gol decisivo contra o Fluminense. O que você acha? Que o Vasco deve liberar? Deve segurar o Verratti? Deve ser complicado para o Cerro chegar junto e tirar o Verratti do Vasco. O Verratti é um jogador identificado, né? Foi muito útil para o Vasco. A torcida gosta dele. Teve um determinado momento que ele era o cara, o homem-gol do Vasco, né? Os principais gols, os principais resultados partiam do Verratti. Só que ele veio num certo declínio, já não é mais um jogador titular, tem uma idade elevada. Isso é importante, não?
Pode ser de liderança, né, de experiência. Está muito animado com o Verratti. Mas o Fernando Diniz, ele já deixou claro que não vai ser o Verratti o titular. Esse jogo mais ágil, mais de mobilidade, talvez o Vasco precise de um outro jogador e não com a característica dele. Mas para composição de elenco, às vezes você precisa de um jogo, um cara grandalhão, joga lá na área, né, ele possa resolver, um cara que tem um carinho, idolatria do torcedor. Mas em titular, tá claro que ele não vai ser. Então essa tem que ser a avaliação do Vasco, né? O quanto vai ser importante ter o Verratti. A parte financeira, vale a pena ter por liderança e eventualmente uma partida ou outra, uma necessidade, ou se tá na hora, desfaço dele e tenta um outro jogador no mercado, né? O Vasco procura um centroavante com características diferentes, né? Também tem que ver se vai conseguir achar esse jogador. O Ryan joga também como centroavante, apesar da especialidade dele ser lado de campo. Aí tudo depende da grana também, né, Veneza? Chegar com uma mala de grana, que eu acho difícil o Cerro Porteño ter essa grana. O clube paraguaio não anda bem lá financeiramente. Olha, Flavinho, pelo que eu estou entendendo, existe o interesse do Cerro Porteño. Eu acho que o interesse é muito mais o seguinte: Vasco, a gente quer o jogador. Se você não Vocês topam liberar de graça? É isso. E aí eu acho que o Cerro tentaria se acertar com o atleta na questão da base salarial. Eu vou ser muito sincero, eu tenho muito respeito ao Verratti. Para mim é um cara que é muito identificado ao Vasco da Gama, poderia até se tornar ídolo se conquistasse o título da Copa do Brasil, e isso segundo amigos meus vascaínos. Eu acho que ele tem uma identificação muito grande, foi muito importante para o Vasco da Gama. Só que hoje, para mim, está nítido que o Fernando Diniz não conta muito com o jogador no time titular. E aí a gente sabe que é um atleta que tem um salário elevado. E aí vai entrar naquela conta de custo-benefício. Estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de um momento financeiro ideal, sabe que está buscando melhorar isso. Então, se o jogador topasse ir para o Cerro Porteño, eu não iria achar nenhum absurdo se o Vasco da Gama liberasse. Lembrando que o contrato dele acaba no fim dessa temporada, então vai ser difícil o Cerro, que não vive também um grande momento financeiro, chegar no Vasco e falar assim, beleza, então a gente quer comprar o jogador, sendo que o jogador daqui a 6 meses pode assinar o pré-contrato. Poucos clubes vão ter a coragem de chegar no Vasco da Gama e comprar o Verratti. Mas eu acho que se o Verratti chegasse para a diretoria do Vasco e falasse assim, eu toparia assim uma transferência, eu acho que o Vasco não deveria fazer esforço para ficar com ele, não. Pensando no custo-benefício, tá? Porque eu acho um jogador importante para o dia a dia, identificado. Mas o custo-benefício talvez hoje em dia não valha tanto a pena. E o volante Matheus Carvalho fez uma cirurgia delicada de reconstrução dos ligamentos do joelho. O jovem jogador deve ficar pelo menos 6 meses fora de ação pelo Vasco. As informações foram divulgadas pelo clube em nota oficial. O Matheus Carvalho se machucou durante o aquecimento naquela partida contra o Corinthians, lá em Itaquera, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Tá aí a foto do Matheus Carvalho depois da cirurgia. A gente vai beber uma... O Vasco da Gama continua se movimentando intensamente no mercado da bola em busca de reforçar e qualificar o elenco para as próximas temporadas. Após anunciar a contratação do meia colombiano Johan Rojas e estar muito próximo de fechar com o zagueiro Alan Saldivia, destaque do Colo-Colo, a diretoria Cruz Maltina agora concentra esforços na busca por um atacante para 2026. Um dos nomes que chegou à mesa do presidente Pedrinho foi o do atacante Luciano, atualmente no São Paulo. A possibilidade surge em meio ao cenário vivido pelo clube paulista, que enfrenta uma crise política e financeira e, por isso, estaria disposto a ouvir propostas por alguns jogadores do elenco. Luciano seria um desses nomes colocados como negociáveis, principalmente pelo objetivo do São Paulo de enxugar a folha salarial. Além disso, pesa a favor do Vasco o aval do técnico Fernando Diniz, que já trabalhou com Luciano tanto no São Paulo quanto no Fluminense. O treinador conhece bem as características do atacante e vê com bons olhos uma possível chegada do jogador para reforçar o setor ofensivo vascaíno. Apesar das sondagens e do interesse, até o momento o Vasco ainda não enviou nenhuma proposta oficial ao São Paulo. A diretoria segue avaliando o mercado com cautela, mas mantém o foco em montar um elenco competitivo e mais encorpado para os desafios desta atual temporada. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Luciano seria um bom reforço para o Vasco nessa temporada de 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.